Olá a todos, estou só aqui a preparar a imagem e vamos começar em breve. Ora, cá temos. Então bem-vindos a mais uma aula e mais uma vez estou de joelhos porque não há altura, não consigo levantar mais o computador, este é o suporte mais alto que eu tenho. E espero que gostem da aula que vamos fazer hoje. Portanto, semana passada, recordam do que fizemos? Criámos apenas um contexto. Eu hoje vou terminar esse contexto. Vou só muito rapidamente pintar o fundo. Só levantar aqui um bocadinho mais a câmera para vocês conseguirem ver. E se por acaso conseguirem ouvir-me, por favor, cliquem nesses botõezinhos, não é? Pode ser o gosto, pode ser o amo, pode ser o rir, o que vos apetecer, pode ser o odeio, se vocês não gostarem. E então vamos agora fazer uma pintura rápida do fundo, só para criar o tal contexto. Como o fundo ainda não foi pintado, pode receber algumas gotas de... Algumas gotas de quê? Quando se pinta a primeira camada, o que é que nós acrescentamos à tinta? Escrevam, por favor. Eu vou esconder, eu não vos vou mostrar. Mas pode receber algumas gotas de... De quê? Digam lá. Gostava de ver o que é que vocês vão responder à minha pergunta. Pode receber algumas gotas de diluente, não é? Porque é a primeira camada do fundo. Eu vou só sujar um bocadinho mais a cor para isto não ser uma cor muito viva. Portanto, vamos aqui só num instante dar uma camada rápida. Portanto, eu não estou a... Isto até é a cor de rosa, mas para agora não interessa. Eu quero só muito rapidamente marcar a forma. Isto vai ser cor de rosa, não vai ser essa cor. Mas não interessa. E então agora aqui, mais uma vez rapidamente, uma cor qualquer, um cinzento claro, só marcar a forma do gorro. Da outra vez não deu tempo, não é? Isto não dá tempo para nada. Isto é sempre a correr, esta aula, sempre a correr. E então, agora fazer uma mistura de cor aqui, uma coisa intermédia, só para bastante depressa encher aqui o fundo. Portanto, nada disto vai ser esta cor no fim, mas é só para matar estes brancos todos, que é para eu me poder finalmente concentrar nos tons de pele. E depois é claro, há quem goste de deixar os fundos assim mais expressionistas, a verem-se as pinceladas, há quem prefira esbater. Isso também depende muito do cliente, não é? O que é o gosto de cada pessoa. Portanto, rapidamente aqui, e cá temos uma estrutura que nos vai permitir... Pronto, isto para agora chega. Já temos mais ou menos um fundo. Mais ou menos. Ora bem. Suficiente para agora. Então, passo seguinte. Se tiverem perguntas a fazer, perguntem neste momento que eu vou tentando ver de tempos a tempos. Agora, o passo seguinte é começarmos a estruturar muito melhor as cores e as formas. Portanto, a primeira camada está terminada. Vamos então entrar na segunda camada. Na segunda camada, não misturem diluente. Vamos usar a tinta diretamente do tubo, idealmente. Se for demasiado espessa, podem acrescentar uma gotinha desta mistura, que é uma mistura de diluente com óleo de linhaça. Mais ou menos metade. Essa mistura dá para acrescentar uma gotinha à tinta, mas não acrescentem se não for preciso. Está bem? Portanto, quanto mais vocês usarem as tintas de óleo, tal e qual elas vêm da fábrica, muito mais resistente, muito mais forte vai ser a tinta. Portanto, vai secar muito mais resistente ao tempo. Quanto mais coisas vocês adicionam à tinta, mais o perigo de estragarem a composição da pintura. Está bem?
Portanto, sempre cuidado com esses aditivos. Pouco é melhor do que muito. Ora bem, então vamos voltar aqui ao nosso retrato e vamos iniciar. As cores que eu tinha aqui já misturadas foram da aula anterior, portanto era aula de pintura de modelo de nu. E agora vamos começar algumas das cores do retrato. O que eu vou fazer é, vou aproveitar alguns destes tons mais rosados, que ainda estão vivos, e vou começar a misturar. Portanto, essencialmente o que eu estou a fazer é, vou puxar aqui uma cor que vá desde o claro até progressivamente a um tom mais escuro. Vou misturar aqui um castanho. E como isto é muito verde, vou misturar um pouco de vermelho para contrabalançar. Portanto, vai ser um tom de pele, essencialmente, entre tons mais rosados claros, tons médios mais acastanhados, e depois, à medida que formos avançando para os escuros, vou misturar mesmo aqui este castanho com o vermelho que já lá estava. E vamos poder ir muito mais escuro ainda, mas de momento vamos trabalhar só com uma cor. Portanto, de momento eu vou começar a marcar só alguns pontos e volto a repetir, não estou a usar diluente nesta fase, a cor é muito viva. Portanto, vamos procurar outras áreas na pintura em que esta cor possa ser útil. Por exemplo, aqui gosto deste tom mais alaranjado. Não é a cor exata, mas não interessa. É um bom início para depois pôr a cor exata. Agora, neste tom aqui, eu preciso de o acinzentar. Como é que eu vou acinzentar? Eu não tenho cinzento neutro. Portanto, se eu juntar um castanho muito escuro com um bocadinho de branco, e não vou usar o branco puro, vou usar um branco já um bocadinho acastanhado também, eu começo a criar tons que vão ser mais sujos, vão ser mais acinzentados. E esses tons vão ser mais úteis para mim, porque eu de momento não preciso ainda de cores muito vivas. Portanto, vou só marcar aqui alguns destes pontos. Regra geral, as luzes refletidas nas sombras podem ser cores quentes, podem ser cores mais alaranjadas, mais vivas, se vocês quiserem. É uma questão estética. Há quem goste, há quem não goste. Eu pessoalmente gosto. E agora vou alisar estas cores. Portanto, reparem que deliberadamente eu não estou a pintar nenhum detalhe. Eu continuo a pintar as cores como se fosse uma cor lisa, está bem? Portanto, nós vamos alisar muito mais os tons. E reparem que na fotografia original há várias cores nessa zona. Não interessa. Agora vamos simplificar. Portanto, simplificar sempre antes de complexificar, está bem? Primeiro o simples, depois o complexo. Vou só mudar aqui a luz um pouco, que é para ter a certeza que quando eu me mexo a câmera não muda de cor. Ora bem, esta cor genérica é boa para as sombras, portanto vamos marcar algumas destas sombras aqui. É uma cor agradável só para marcar alguns destes tons. Lembrem-se que trabalhamos principalmente da sombra para o claro, não é? Portanto é normal que eu esteja a definir primeiro algumas destas sombras. Vou fazer aqui um tom muito mais cinzento. Desta vez vou fazer mesmo um cinzento. E como este cinzento é muito cinzento, vou acrescentar um pouco de castanho para ter a certeza que a cor não vai chocar. Vou fazer aqui um tom intermédio, cá está. E esta cor acinzentada também vai ser muito útil, porque há muitas cores aqui que são um pouco mais acinzentadas. Portanto, vamos aqui marcar alguns pontos fundamentais. Vou marcar aqui alguns tons mais cinzentos também. Mas se tiverem de escolher entre simplificar a mais ou simplificar a menos, simplifiquem a mais. Pelo menos nesta fase da pintura. Agora vamos trabalhar gradualmente, vamos subir cá para cima. Estes tons mais acinzentados vão começar a ter o seu papel, não é? Vão começar a ser relevantes.
É importante que nesta fase da pintura continuem a criar unificações das sombras. Portanto, não criem já estes tons todos que se veem no original. Continuem a simplificar. Portanto, evitem muita confusão, está bem? Evitem muita mistura de tons, Não. Vamos simplificar. Vamos trabalhar aqui num tom um bocadinho mais claro e vamos fazer aqui uma experiência para ver se este tom funciona. Está muito escuro e muito castanho. Portanto, vou aclarar mais aqui o cinzento. Misturar com o pincel. E mais uma vez vamos simplificar. Portanto, toda essa zona pode ser pintada agora com uma cor única. Tá bom? Não criar muita variação, não criar muita confusão. Isto vai ser um pouco mais claro no fim, mas por agora trabalhar com cores muito simples, muito lisas, muito... Nós ainda estamos a trabalhar uma série de sombras que ainda nem marcamos. Por exemplo, a sombra aqui sobe muito mais e depois é que desce. E aqui até parece fazer o contrário. Sobe e depois desce ao contrário, para o outro lado. E depois... Pronto, aqui na zona de luz. Então reparem que parece que a pintura está a escurecer imenso. Parece que vai ser muito escuro. Não é. Porque vocês vão ver que à medida que eu escurecer todos os tons que existem aqui, em relação uns aos outros, eles vão parecer claros. Portanto, por agora, marcamos sem nos preocuparmos com nenhuma espécie de cor exata. Estamos apenas a marcar pontos fundamentais. A forma do queixo está muito bicuda. Eu depois mais tarde vou cortar isso. Mas para agora não interessa. Como eu gosto desta cor, não é nem muito clara nem muito escura, vou começar a trabalhar todas estas sombras aqui da base do nariz também. É uma cor de base boa e que nos vai permitir depois modelar por cima com os tais castanhos e todas as outras cores. Só ver aqui também. Funciona bem para esta zona. Lembram-se que eu não estou a pintar os olhos ainda. Eu disse isso na semana passada, que é... Estou a evitar de fazer esse tipo de pormenores nos olhos, porque são tão chamativos que a partir do momento em que a gente começa a pintar os olhos, já não dá para voltar atrás. Está bem? Agora vou dar... É muito fácil agora sabermos o que fazer. Como eu sei que a minha mistura estava aqui, e como eu agora quero um tom ligeiramente mais escuro e mais castanho, é muito, muito fácil fazer isso. Basta tirar... Estão a perceber a ideia de ter uma paleta organizada? Eu estou mais ou menos a trabalhar do escuro para o claro, mais ou menos. Há aqui uma mancha, mas isso foi um resto de tinta. Agora eu vou poder fazer um tom mais alaranjado e mais escuro comparado com o anterior. É muito, muito, muito fácil. Portanto, eu gostava que vocês, quando pintem, façam este tipo de escolhas deliberadas. Portanto, não pintem ao calhas. Não sujem a vossa palete com uma série de cores ao calhas. Não. Trabalhem de uma forma mais ordenada. Ou seja, tenham tudo organizado. Porque vai ser muito, muito mais fácil vocês depois alterarem as cores consoante querem. Está bem? Faz sentido. Alguém tem perguntas? Se tiverem perguntas, façam-nas agora, que eu vou tentando responder. Agora, passo seguinte. Com esta mesma cor, eu vou marcar mais ou menos onde é que vão ser algumas destas manchas mais tarde. E mais uma vez, não procuramos tons exatos, mas procuramos estrutura. Portanto, eu quero mais ou menos que a forma do músculo esteja aproximadamente correta. Isto vai descer um pouco mais. Quero uma simplificação que ao mesmo tempo descreva o que está lá. Portanto, nada de muito complicado ainda. Lembrem-se que só agora é que estamos a começar a pintar a sério. A aula anterior foi apenas o início da pintura. Foi apenas o início mesmo. Era uma coisa muito, muito, muito básica.
Vou puxar a cor um pouco mais clara e vou puxá-la também um bocadinho mais na direção do rosa, porque só aqui fazer um pequeno teste. Sim, esta cor agrada-me para agora. Para agora. O que é que nós fazemos agora? Digam lá uma coisa. Nós trabalhamos os detalhes todos ou vou alisar as zonas de pele entre luzes e sombras? Portanto, crio uma separação nítida entre luzes e sombras ou tento já pintar os tons todos? Escrevam, por favor. Cristina, os momentos em que a luz faz reflexo, eu não acho que seja reflexo, eu acho que é a câmara que ajusta quando eu me aproximo e e o que está a acontecer é que quando eu me aproximo parece que a imagem aclara de repente, o que é uma chatice. Como agora, por exemplo. Agora a imagem aclarou e escureceu, mas isso é causado pelo ajuste automático da câmara. Portanto, a pintura está mais ou menos como nesta fase agora. Mais ou menos. Portanto, voltando a... Porque eu estou a ver o ecrã e não estou a ver reflexos. Eu estou a ver é que as cores às vezes aclaram ou escurecem com a câmara. Muito bem, alisar entre luzes e sombras. É isso que vamos fazer mesmo. Então, este tipo de cor é uma cor agradável. É uma cor que não é nem clara demais, nem escura demais. Eu vou misturar mais porque não chegava para nada. Vou sujar a cor. Estava... Pronto. Estou aqui a misturar só um bocadinho mais, que é para termos que chegue... Só para termos que chegue para várias zonas de pele. Até vou fazer um bocadinho rosa demais, se for preciso. Pronto. Já temos agora imensa cor. E é uma cor que ainda é um pouco cinzenta, mas que funciona muito, muito bem para todas estas zonas. Portanto, tudo isto agora pode ser mais escurecido do que aquilo que estava na semana passada. Porque na semana passada nós não estávamos a procurar as cores, estávamos a procurar as formas. E agora ainda não estou a procurar muitas cores também. Quer dizer, eu quero uma cor que seja mais ou menos correta, mas sem perder muito tempo. Portanto, é uma coisa rápida ainda, é uma coisa simples. A ideia é só cobrir a tela, não é estar aqui a perder tempo. Ora bem, vou então simplificar. Vou puxar o holofote diretamente para a pintura. Porque se tudo correr bem, esse efeito da câmara, se tudo correr... acontece sempre. Eu estava a ver se evitava, mas faz sempre. Pronto. Simplificar. E reparem que, como eu sei exatamente de onde é que a cor veio, que veio dali, deste ponto da paleta, vai ser depois muito fácil ajustar para criar todos os tons que estão à volta. Estão a perceber a ideia? Portanto, nós trabalhamos muito à base de tons simplificados. Vou ignorar os óculos para agora. Portanto, é mais fácil pintarmos isto se a cor for simplificada. E aqui também. Vou simplificar isto tudo. Pronto. Mais tarde vou marcar então outras zonas de luz e de sombra, mas para agora tudo isto pode ser este tom. Eu sei que o olho, por exemplo, não é cor de pele, mas vou simplificar. Porque quanto menos informação tivermos, mais fácil nos vai ser depois ajustar as cores. Porque senão ficamos distraídos, ficamos presos a coisas que não interessam nada. Ora, passo seguinte, continuar aqui a simplificação. E à medida que vou-me aproximando da luz,
vou começar a ser mais contido em relação a onde é que vou aplicar esta cor de base. Portanto, vou começar a ser um pouco mais cauteloso. Eu sei que aqui a luz, por exemplo, desce mais. Portanto, vou trazer a luz um bocadinho mais abaixo. Ainda não me preocupo nesta fase com transições nem com degradês, nada disso. Vou simplesmente simplificar. Eu, quando ensino pintura e falo na importância da simplificação, eu acho que os meus alunos não compreendem o quão impossível é pintar se nós não simplificarmos primeiro. Portanto, sem simplificação é quase impossível nós pintarmos. Está bem? É muito importante simplificar para a seguir complexificar por cima. Portanto, nós trabalhamos do simples para o complexo, não o contrário. Não é do complexo para o simples. Então, mais uma vez, este tom não me desagrada para esta zona aqui de sombra. Eu acho que vou descer a sombra ligeiramente mais. Pois, acho que melhorou. E vou ter que misturar um pouco mais de tinta. Talvez ainda tenha que chegar para esta fase da pintura. Simplificar. Portanto, tudo até cá acima pode ser de uma cor lisa. Não me preocupar nada com as pequenas variações de cor. Está bem? Portanto, até a estrutura estar lá, não faz sentido nós criarmos variações de cor. E agora, vou só fazer um tom um bocadinho mais escuro para unir as duas sombras entre as sobrancelhas. Portanto, um tom mais escuro sei que é aqui. Mais uma vez, esta paleta é fantástica porque ao termos as cores organizadas de escuro para o claro, é muito fácil mudarmos de nota. Isto é parecido a... Isto é parecido à música, em que cada nota do piano tem que estar no sítio certo. Portanto, acho que nenhum pianista quereria pintar. Podemos dizer pintar. Acho que nenhum pianista quereria pintar num piano que tivesse as notas todas trocadas. É exatamente a mesma coisa com uma palete. Portanto, vocês querem que as cores estejam minimamente organizadas, que é para saberem onde é que os claros e os escuros estão e quanto é que têm que saltar de uma nota para a outra. Isso só acontece se houver um mínimo de organização na paleta. Ora bem, só ver aqui o que é que eu posso fazer em termos de cor de sombra da pele. Acho que se calhar chega para agora. Vou então saltar para um tom mais claro. E nós tínhamos este tom, que era o tom de pele base, e agora vou criar um tom um pouco mais claro. Portanto, aqui em baixo, eu acho que conseguem ver. Vamos criar um tom um pouco mais claro, mas falta rosa. Portanto, eu vou ajustar a cor ligeiramente com um bocadinho de vermelho e branco. Portanto, o que vamos criar aqui é um tom rosado. A cor ainda está muito escura, portanto eu vou aclarar mais com branco. Desculpem lá, estou a receber chamadas durante a aula. Aclarei aqui com um pouco mais de branco e vou adicionar um bocadinho mais deste tom amarelado. Pronto. Acho que esta cor agora chega para algumas das luzes que eu vou começar a marcar. Fazemos um pequeno teste. Sim. Acho que é boa para estes meios tons entre a luz e a sombra. Portanto, alguns por aqui. Portanto, simplificar. Volto a repetir. Simplificar antes de complexificar. Toda esta zona, uma cor lisa para agora. Não deixar que nada vos distraia do que é realmente importante, que é nós temos de ter uma estrutura simples, está bem? Uma estrutura muito simples. Estou a ver que a imagem parece muito mais escura no ecrã do que aquilo que eu estou a fazer. É as limitações de uma aula vídeo, mas não faz mal. Agora vamos continuar aqui a escurecer esta zona. E o lado do nariz... Lembrem-se que estamos a criar volume. Vocês recordam-se daquela aula que eu vos dei, em que eu disse para pensarem... Portanto, pensem como escultores, não pensem como pintores.
tentem sempre criar volume. Pensem que é uma escultura. Portanto, quais são os planos que estão virados para a luz e quais são os planos que estão virados para a sombra. Está bem? Portanto, planos virados para a luz são os do lado esquerdo, superiores, não é? Esta zona vai ser a mais clara. Os planos frontais não são tão escuros. Estão virados para nós. Portanto, esta zona pode receber alguma espécie de escuro, não é? Não é uma cor demasiado clara ainda. Eu vou agora começar aqui a escurecer isto tudo e vocês já vão ver como é que as formas vão começar a clicar. Como é que as coisas vão começar a fazer sentido. Como é que ele vai parecer cada vez mais humano. Portanto, parte de baixo dos óculos aqui, vamos escurecer isto. Vamos escurecer esta zona à volta do nariz. E simplificação é a coisa mais importante de todas. Eu estou sempre a repetir isso, que é simplifiquem antes de complexificarem. Vamos escurecer aqui esta zona. Eu para agora vou ignorar os óculos. Depois pinto-os mais tarde. E estão a perceber o que é que eu estou a fazer? Eu estou a criar uma estrutura em que está apenas a descrever as luzes e as sombras. Eu ainda não estou preocupado com os tons exatos que estou a pintar. Porque isso não é importante. Há coisas muito mais importantes a fazer primeiro. Por exemplo, isto é muito mais importante. Ao escurecermos este canto aqui, por exemplo, o lábio vai poder começar a ficar mais tridimensional. Isso não seria possível se a pele estivesse clara demais nesta zona. Temos aqui uma sombra muito importante debaixo da boca que eu depois vou pintar, mas agora não, que eu tenho um pincel claro nas mãos. Portanto, vamos só marcar aqui alguns escuros. E eu estou progressivamente a trabalhar no sentido da luz. Portanto, vamos fazer agora um tom mais claro ainda. E como temos a palete, mais uma vez, organizada, estão a ver? Eu tinha a cor antiga. É fácil calcular o quão mais claro eu tenho de ir para marcar as zonas de luz. Simplesmente comparo. Porque isto é tudo relativo, não é? Isto é tudo muito na base da comparação. Então, esta cor agora não me parece má. Vou começar com um teste, mais uma vez. E vamos então começar a pintar algumas zonas de luz que não estavam ainda pintadas. Isto ainda me parece um bocadinho escuro demais. Mas eu vou... Se me perdoarem, vou só pôr-me à frente da câmara por um segundo para eu conseguir esbater... Cá está. Vou começar aqui a esbater algumas luzes para cima das zonas de sombra. Pronto. Portanto, progressivamente estamos a modelar a luz e a sombra. Eu ainda não acho que esta cor seja boa para este canto superior, tem que ser muito mais claro. Mas cá para baixo parece-me excelente. Portanto, é uma cor que trabalha muito bem toda esta zona inferior. Desculpem o barulho. Eu sei que quando eu esfrego a tela ouve-se um ta-ta-ta-ta-ta, mas é a única forma que eu tenho de momento. Eu depois mais tarde vou arranjar uma solução para esse problema. Pronto. Vamos agora começar a trazer um pouco mais de luz ainda, porque eu não quero que a pintura escureça em demasia. Este tom parece-me interessante para começar a introduzir aqui algumas zonas de luz na sombra. Portanto, reparar que há aqui uma sombra que sobe para o canto dos óculos. Uma sombra não, desculpem, uma luz. E eu vou começar a introduzir algumas luzes refletidas nesta zona, só para vos mostrar o que é que nós depois vamos fazer. Isto é só para vos dar uma ideia de como é que a pintura depois vai progredir, está bem? Vamos começar a trabalhar luzes nas sombras e sombras nas luzes. Agora, passo seguinte. Vamos aclarar ainda mais. Isto também tem a ver com o facto de, como o pincel está sujo de uma cor mais escura, mesmo que a gente misture mais luz, acaba sempre por escurecer. Ora bem, esta zona sim é de luz, então vamos cobrir a parte superior. Vou ter de alterar algumas destas formas, que ainda estão
parecem-me a mim um bocado gordas, estão muito... Pois, há aqui formas que depois vão ter que se mexer. Por exemplo, esta sobrancelha tem que vir mais para a esquerda. Está mal desenhada de momento. E trabalhar aqui algumas zonas de luz. E agora vou-vos mostrar um truque que eu gostava que vocês aprendessem e que é muito útil, principalmente para principiantes, mas eu diria que é útil para toda a gente. Eu de vez em quando também faço isto, que é usar um espelho. Vou só marcar aqui algumas luzes rapidamente e depois já vos mostro. Porque o uso de um espelho, já vos vou ensinar. Tem só um segundo. Pronto, esta zona aqui não interessa agora. E vou só marcar aqui a luz muito depressa no nariz, que é para não termos zonas brancas sem sentido, não é? Portanto, eu estou a começar a unificar os vários tons de pele e esta unificação não é suposto ser bonita. A beleza vem depois. De momento o que eu estou a fazer apenas é alisar. Portanto, eu estou apenas a estruturar, não estou a criar ainda nenhuma espécie de beleza. Ninguém está a fazer perguntas, o que eu acho estranho. Portanto, digam-me só se ainda estão aqui, se me conseguem ouvir, porque eu estou a ouvir um silêncio total e não parece que esteja a haver perguntas. Perguntem, por favor, o que precisarem. E, entretanto, eu vou mostrar-vos o que é que se faz agora a seguir com o retrato. Agora que sim, já temos uma estrutura muito básica, uma estrutura muito simples. Obrigado pela resposta. Agora que temos uma estrutura muito simples, vai-nos ser possível começar então a trabalhar as cores. Está bem? Vai-nos ser muito fácil criar zonas de luz e de sombra. Ora, agora é que começa a pintura a sério. A preparação era só o que estávamos a fazer antes. Portanto, vou só matar aqui algumas zonas de luz que ainda não precisam de estar. E acho que agora sim podemos começar com a pintura. Portanto, eu disse que vos ia ensinar um truque. Há aqui muitas coisas a mudar. A forma da boca, a forma da... A sobrancelha tem que mexer, não é? Isso já falamos. Mas há um truque que eu gostava que vocês aprendessem, que é usar... Obrigado. É usar um espelho. E, portanto, o que vocês fazem é que com este espelho vão poder ver o reflexo. Eu, neste caso, estou a virar o espelho para trás, não é? E consigo comparar a pintura com a fotografia. Portanto, é muito fácil ver se há formas que estão erradas. Este é o espelho normal. Portanto, é um espelho simples, não é? Mas depois há um outro espelho que eu vos quero mostrar, que é um espelho preto. E o espelho preto serve exatamente para a mesma coisa, mas é para comparar as cores. Portanto, quando eu olho através do espelho preto e comparo a pintura com o ecrã, eu consigo ver com muita facilidade se as cores estão claras demais ou escuras demais, olhando para o espelho preto. Se vocês não tiverem um espelho preto, podem fazer com o vosso telemóvel. Portanto, o celular, não é? Desligam o ecrã e olham para o reflexo no ecrã preto. E depois procurem o reflexo até poderem ver a pintura no reflexo. Está bem? Portanto, o uso do espelho preto é uma coisa muito importante em pintura. E o espelho normal também. Então vamos voltar ao trabalho. E eu vou só pôr aqui os espelhos. E então vamos fazer uma coisa, que é hoje, como eu já não tenho muito mais tempo, eu vou só trabalhar um pouco a zona dos lábios e vou rapidamente avançar para a segunda camada da roupa, para criar o tal contexto. Porque nós não devemos fazer decisões sobre a cor da pele exata antes de trabalhar um pouco o fundo. Portanto, a cor dos lábios, eu sei que vai ser semelhante ao tom de luz da pele, mas um bocadinho mais magenta. Portanto, um bocadinho mais rosado. Eu vou misturar aqui um tom destes.
É um tom mais rosa. Vou usar este. E vou pintar a parte superior do lábio com este tipo de rosa. É um tom simples demais, portanto, esta cor depois vai ser trabalhada mais tarde. Lembrem-se que simplificar sempre. Mais tarde é que complexificamos. A forma do lábio pode subir ligeiramente. Vou só aqui... Pronto. Vai ser algo assim muito simples. Agora vou pintar a cor de base do lábio mesmo. É um castanho escuro. É um tom que vai ter... E é ligeiramente alaranjado. Portanto, eu vou só misturar um tom um pouco mais de laranja aqui. Esta cor é clara demais, mas vai dar para esta fase da pintura. Portanto, lembrem-se que nós estamos apenas a marcar alguns pontos. Como se fossem pontos cardinais, estão a perceber? Estamos a marcar o norte, o sul, o oeste e o oeste e estou a decidir de uma forma muito simplificada onde é que está a luz e a sombra. Eu sei, por exemplo, que há uma sombra que vai subir por aqui acima, mas isso agora não interessa muito. O que interessa é marcar só alguns pontos essenciais. E agora vou à sombra mais profunda, que portanto, é um castanho escuríssimo e parece-me um bocadinho alaranjado. Por que não? Não se perde nada em pôr já ali um toque de laranja na cor. E agora, mais uma vez, vamos marcar a sombra sem nos preocuparmos nem com a cor exata, nem com nada disso. Portanto, agora é só marcar aquilo que interessa. Lábio superior. Vamos alisar também com uma cor simples. Eu vou usar este tom, acho que funciona bem, entre o tom anterior e este. Portanto, acho que vou usar este tipo de tonalidade. E mais uma vez vou simplificar, está bem? Todo o lábio superior para agora pode ser uma cor relativamente lisa. Não há problema. Só esticar aqui um pouco mais, porque ele pareceu-me estar a descair muito. Agora, em termos de forma, ele tem que subir e tem que ir até o fundo ali do lábio. Isso. Subir aqui ligeiramente e trabalhar isto tudo como uma massa de cor lisa. Está bem? Para não criar variedade. Ainda. Mais tarde será criada. Portanto, agora o que está a acontecer é... Podemos começar a trabalhar por cima. Por exemplo, eu agora vou tirar um castanho um pouco mais claro e um pouco mais laranja. Vou só misturar aqui um pouco mais. E vou poder começar a marcar certas zonas de luz dentro da sombra. Portanto, agora sim, trabalhamos as luzes nas sombras. Faz sentido? Começo a aclarar em certas zonas e aquilo que era uma cor lisa vai começar a ser uma cor com algum volume e alguma gradação. Portanto, simplifiquem sempre ao máximo que puderem. Mais tarde vão complexificar. Portanto, vou só levantar aqui um pouco mais a imagem e vou marcar mais alguns pontos negros, alguns pontos que faltam sombras, não é? Que faltam tons mais profundos. Por exemplo, toda esta zona da base do nariz pode escurecer muito mais. Eu agora não vou ainda desenhar a narina a sério, mas vou só marcar isto como uma zona de sombra. Mais uma vez, simplifiquem. Simplifiquem muito. Não criem coisas complexas antes de poderem lidar com o simples. O simples tem que vir sempre primeiro. Pronto, estou só a mapear, a criar um mapa de onde é que as sombras vão ser.
e compará-las com as luzes. Mas como estão a ver, é tudo muito simples, é tudo muito... É quase infantil, portanto é uma... Lembrem-se que se uma pintura não começar feia, nunca vai ser o quê? Recordam-se do que é que eu vos disse na semana passada? Se uma pintura não começar feia, nunca vai ser... Escrevam, por favor. Agora, passo seguinte. Começar a definir algumas destas zonas. Vou definitivamente puxar a luz, porque esta sobrancelha está mesmo mal. Portanto, a luz vai ter que ser puxada mais para a esquerda. Vou trazer as sombras mais para a esquerda também. Pronto, em termos de estrutura, isso é mais importante do que qualquer coisa que a gente possa fazer com cor. A estrutura é sempre mais importante. Agora, fazer aqui uma pequena fusão. Portanto, tentar que as várias partes da pintura comecem a entrar em diálogo. Eu agora, como não quero trabalhar mais no rosto, porque não vou ter tempo de fazer aquilo que é para se fazer, eu prefiro mostrar-vos isso numa aula à parte. Vou só rapidamente saltar para algumas zonas de roupa, porque acho que temos muito potencial aqui com a tinta fresca, não é? Tenho estas cores todas da palete e é a altura de as usarmos, portanto, nós não, para não desperdiçar. E então, este trabalho de cor é rápido, é uma coisa mais expressionista, é uma coisa que não temos de nos preocupar tanto, porque a roupa, não é? A roupa nunca é tão importante como o rosto. A altura de cortar o queixo, porque o queixo estava a ficar muito bicudo ali, portanto vou só puxar um tom mais escuro e vou tirar aquele canto. Nós não precisamos para coisa nenhuma. Em termos de cor, esta cor é apenas o início. Portanto, reparem o que é que eu estou a fazer. Eu estou apenas a marcar algumas formas, não estou ainda a fazer as cores exatas. Porque as cores exatas não interessam nesta fase, não é? Há tanta coisa para fazer, para que estar a perder? Portanto, não perder tempo. Estou só a marcar alguns pontos fundamentais, que depois vão ser todos estruturados com cores muito mais limpas e muito mais vivas por cima. Por exemplo, esta cor não corresponde de forma nenhuma à cor do cachecol, mas eu vou usar para criar uma dinâmica de luz, porque estava a faltar. E esta dinâmica de luz é importante na pintura. Mais tarde eu corrijo a cor. É uma cor mais dourada, na realidade, não é tão esverdeada, mas não interessa. Portanto, trabalhar com cores simples, para depois mais tarde poder pintar as cores mais reais. Isto para agora não interessa mesmo quase nada. Estão a perceber a ideia, não é? Ora bem, eu estou preocupado com o tempo porque eu sei que esta aula desaparece num instante. Quando eu penso que ainda tenho tempo e olho para o relógio, o tempo já se foi embora. Pronto. Só criar aqui mais uma camada muito simples. E reparem que o pintor precisa sempre de um modelo físico. Depende, Anabela. Portanto, se nós queremos fazer um retrato, sim, não é? Ou uma paisagem, ou algo reconhecível. Mas se pintar de imaginação, não. Isso depende muito do tipo de pintura que quer fazer. Mas o aluno precisa sempre de modelo físico. É assim que se aprende a pintar. Portanto, aprende-se a pintar primeiro copiando a partir de imagens e depois copiando a partir da realidade.
O modelo físico é muito importante. Eu pinto sempre ao vivo, através de modelo, mas agora com a quarentena e com o Covid não dá. É por isso que estou a trabalhar a partir de uma fotografia que me foi enviada. Mas sim, convém trabalhar a partir de modelo a sério, mas isso mais tarde. Portanto, volto a repetir. Primeiro pintar a partir de desenhos ou de fotografias e depois a partir de modelo real, tridimensional. Mais tarde, a partir de imaginação. Portanto, quando o pintor já memorizou como é que o universo é depois muito fácil trabalhar a partir da imaginação. Portanto, vou só aqui, num instante, criar aqui umas manchas de... Portanto, mais uma vez, não é a cor exata que me está a interessar ainda, é só escurecer um pouco isto para eu conseguir ver mais tarde se os tons de pele precisam de ser ajustados ou não. Portanto, muito importante esta simplificação inicial. Eu atrevo-me a dizer, se vocês não simplificarem, não conseguem pintar. É tão simples quanto isto. É claro que depois, quanto mais prática tiverem, eu já vos digo uma coisa que os vai chocar. Já vos digo uma coisa que os vai chocar. Quanto mais prática tiverem, mais aprendem que é importante simplificar. Portanto, eu vou repetir isso outra vez. Quanto melhor vocês pintarem, mais simplificam no início da pintura. São os amadores, são as pessoas que não sabem pintar, que acham que conseguem fazer tudo ao mesmo tempo no início. Os artistas verdadeiramente bons simplificam sempre antes de começarem a desenhar pormenores ou outro tipo de detalhes. Portanto, vamos só aqui ver em termos de tons muito escuros, só para criar o tal contexto que eu vos falei. Esse contexto é importante e... Vou escurecer aqui um bocado o pescoço, só porque sim. Eu sei que o pescoço é claro, mas preciso de que a forma gire. Então, estou mesmo quase a terminar a aula de hoje. Só adicionar aqui um castanho escuro. Portanto, escurecer mesmo esta zona. Não deixar que nada aqui seja demasiado claro. Ora bem. E reparem o que é que está a começar a acontecer. Que é, à medida que eu escureço estes tons aqui à volta, os tons de pele que inicialmente pareciam muito escuros estão a começar a aclarar. Porque é o contraste simultâneo que conta. E, portanto, ao escurecer as roupas e o fato e por aí fora, ao dar uma camada inicial, a pele está a começar a ficar cada vez mais clara. Em comparação, está bem? Ainda temos aqui muito que fazer. Portanto, eu hoje estou só a eliminar este tipo de zonas de confusão, só para criar um tom ligeiramente liso. Vou só rapidamente dar também um tom de fundo no verde, porque nós temos aqui o verde e já agora vamos usá-lo, não é? Já que eu pus tinta, é para se usar. Mais uma vez, não é preciso o verde exato, mas é para tapar. Vou colocar ligeiramente mais, com este tom mais neutro. Pronto, vamos deixar o verde bastante neutro por hoje, mas é só para tapar toda esta textura, todo este grão que está no fundo, que nos agrada. E isto depois vai permitir-nos ver melhor se os tais tons de pele precisam ou não de ser ajustados. Claro que vão ser todos ajustados, não é? Isso está mais do
Está mais do que garantido. Mas é só para ter uma ideia mais nítida sobre o que fazer a seguir. E isso faz-se pintando o contexto. Portanto, à medida que pintamos o contexto, a pintura torna-se tão fácil e torna-se tão... Como é que é de explicar? Pintar é simples, portanto, pintar não é uma coisa difícil. Isso é algo que eu gostava de vos dizer, é que a pintura não é aquele horror que muita gente pensa que é. Não. É uma coisa que é acessível, se for entendida. Só fazer aqui um verde novo, porque este estava a acabar. Portanto, só para criar a tal estrutura base que eu vos falei. Mais uma vez, isto não é a cor exata, nem interessa nesta fase da pintura. É que não interessa mesmo. O que interessa é ter uma estrutura. Reparem que eu até tenho pinceladas ali acastanhadas e tudo. Não interessa. O que interessa mesmo é ter a pintura nem clara demais nem escura demais. Portanto, é uma espécie de acerto em termos de luz e de sombra, mas sem me preocupar com a cor exata. Mas a luz e a sombra já começa a ter alguma importância. Portanto, nós agora vamos começar... E a forma, claro. Por exemplo, aqui depois isto vai ser cortado, a gola vai crescer. Só rapidamente pintar este lado. Mais uma vez uma cor lisa. Simplificar antes de complexificar, está bem? Uma cor lisa. Não pintar detalhes, não pintar nada disso. Pronto. Uma cor lisa. Está a começar a ganhar montes de vermelho. Mas não interessa. Era o que estava no pincel antes. Ora bem. Pronto. Está a começar a nascer uma estrutura. Eu agora até me apetecia ir ao fundo e voltar a repintar o fundo com uma cor um pouco mais escura. Eu vou fazer rapidamente isso, está bem? Porque assim, para a semana que vem, já não há o problema de estar a olhar para um contexto muito confuso. Portanto, vou só muito rapidamente, como é a primeira camada, ainda pode receber um bocadinho de diluente, mas não demais. Vou só muito rapidamente pintar o fundo e vou só sujar um bocadinho a cor para não ser... Pronto. Só sujar então um bocadinho a cor, que é para o fundo... agora sim. E reparem que, volto a repetir, à medida que este fundo vai escurecer, toda a zona de pele vai comparativamente começar a aclarar. Portanto, repito, nós temos que escurecer o que for necessário, que é para termos o tal contexto. Lembram-se que eu vos disse que eu recuso-me a fazer beleza nesta fase. Eu estou apenas a criar um contexto. Na semana que vier, sim, já vou começar a pintar algumas coisas que se calhar vocês vão definir como belas, mas não agora. Ora bem, só aqui misturar mais um pouco de cor. Pronto. Gosto cada vez mais da pintura, porque à medida que o contexto nasce, eu sei cada vez melhor o que fazer a seguir. Portanto, faz sentido, não é? Escrevam sim. Ora, temos aqui umas perguntas. Quando se fala de estrutura e também de cor, Hector, o que é isso? Qual é a pergunta total? Portanto, quando se fala de estrutura e também do cor, se puder escrever de novo para eu entender a pergunta. Glória, alisar entre luzes e sombras, se isso também se aplica a acrílico. Exatamente. Aplica-se a qualquer estilo de pintura e desenho. Aplica-se a acrílico, a pastel, a lápis de cor, tudo.
A aguarela, a diferença é que no óleo vai permitir camadas muito mais sucessivas e transições muito mais suaves entre luz e sombra. Mas isso também se aplica ao desenho e a qualquer técnica de pintura. Está bem? Ora bem, voltando aqui ao retrato, que estamos quase a acabar a aula de hoje. Só quero aqui verificar. Temos 5 minutos, portanto eu vou ser extremamente... Não vou perder muito tempo. Pronto. Acho que por hoje chega. Eu depois faço isto, que é pintar o fundo com uma cor mais escura. Mas só queria então deixar-vos com algumas mensagens. Não se vão embora ainda, está bem? Porque eu tenho ainda mais umas coisas para vos dizer e para vos ensinar. Só mais um segundo. Eu depois ponho mais tinta no pincel e volto a fazer isto. É só porque a aula de hoje está quase terminada. E... Héctor, agora entendo. Sim, estrutura, se é a cor ou a forma. A cor não é importante, como eu estou sempre a dizer nesta aula. Estrutura é a forma. E como tal, a forma é definida pelos contornos, não é? Mas também pelo claro escuro. O que interessa muito é começarmos já a separar as luzes das sombras, para começarmos a ter estrutura, para começarmos a ter forma. A cor exata não interessa nada. Eu podia estar a pintar o rosto dele em tons de azul, que continuaria com uma estrutura correta se eu representasse as formas certas e a luz e a sombra certa. Está bem? Portanto, dar muito mais importância àquilo que nós vemos. Só afastar aqui que é para ter... finalmente. Dar muito mais importância àquilo que nós vemos quando pensarmos em termos de 3 dimensões. Portanto, como eu tinha dito antes, não sei se recorda, pensar primeiro como um escultor, não pensar ainda como um pintor. Não interessa muito a cor nesta fase, não interessa quase nada. É por isso que eu não me preocupei com estes tons, são tons aproximados. Agora, as formas já começam a interessar muito. Em cada aula eu vou sucessivamente melhorar a forma e a cor interessa só em termos de claro-escuro. Portanto, porque o claro-escuro, as luzes e as sombras, representam os volumes. É por isso que interessa. Nós agora estamos a tratar a forma e o volume. Faz sentido? Não deu para fazer muito hoje, porque eu tive que cobrir a tela branca, mas na semana seguinte vai ser muito mais visível. Então agora eu tenho uma pergunta para vos fazer, está bem? E esta pergunta vai ser um bocado estranha. Não sei se vocês vão... Não sei se vocês vão entender o que é que eu vos vou perguntar. Mas na semana que vem, o que é que preferem que eu faça? Isto vai ser uma sondagem. Preferem que eu continue este retrato para a fase seguinte? Ou preferem que... Surgiu-me uma ideia de repente. Ou preferem que eu use o preto de marfim, que é o preto mais preto que há, pelo menos em tintas de óleo, como sendo a luz de uma pintura. Espero que eu consiga fazer isso. Mas a ideia é usar a cor preta para representar a luz numa pintura. E não vai parecer negativo. Não vai mesmo. Vai parecer luz. Portanto, eu não vos vou dizer muito mais porque eu ainda vou ter que pensar como é que vou fazer isso, para não me afundar. Mas tudo o que vocês quiserem que eu faça, eu farei na aula. Ou então ambas. Se vocês quiserem, eu trabalho um pouco nesta imagem, na fase seguinte, e depois posso trabalhar no desafio na segunda parte. Digam o que é que preferem, está bem? Porque eu acho que há muita coisa sobre pintura que temos que aprender, que está para além do realismo, está para além de fazer um retrato ou uma coisa assim, não é? Portanto, votem, escrevam. Eu depois mais tarde vou ler as respostas todas e se tiverem alguma pergunta a fazer, por favor, façam agora. Obrigado a todos por esta aula e por assistirem. Obrigado pelas partilhas incríveis. Eu sei que vocês estão a partilhar incrivelmente.
Estou a ter literalmente milhares de pessoas a ver o vídeo, geralmente no dia a seguir, graças às vossas partilhas. E então para a semana cá estarei à mesma hora, às 8h30 da noite, hora de Lisboa. Está bom? Então, um abraço a todos. Tchau, até breve então.